A deportação teve um impacto significativo no desenvolvimento do povo balcárico. Em 1944, durante a Grande Guerra Patriótica, os balcáricos foram acusados de colaborar com os fascistas alemães e foram exilados para o Cazaquistão e Quirguistão. O exílio dos balcáricos durou 13 anos. Em 1957, a repressão foi reconhecida como um erro e ilegal, e as pessoas foram autorizadas a retornar à sua terra natal. Os cabardinos historicamente viviam na planície, os balcáricos nas montanhas. Essa divisão permanece até hoje. Quase todas as aldeias de alta montanha são balcáricas. Hoje, na Cabardia-Balcária, há cerca de 100 pequenas aldeias habitadas apenas por balcáricos. A maioria delas está nos distritos de Chegen, Sherek, Elbrus e na Alta Balcária. Nas áreas mais próximas da planície, as aldeias são frequentemente mistas. Lá vivem balcáricos e cabardinos juntos. A origem étnica dos cabardinos é clara. Eles pertencem ao grupo Adige, o que não gera dúvidas entre os historiadores. A maioria dos pesquisadores concorda que os balcários são um grupo étnico com uma história rica, formado a partir de diferentes culturas e povos. Os balcários surgiram da mistura da população indígena do Cáucaso, incluindo as tribos de Koban, com alanos, búlgaros, cazares e quipchaks. Isso formou sua base étnica. Após a invasão mongol no século XIII, os ancestrais dos balcários foram empurrados para os vales montanhosos. Lá, formaram 5 grandes sociedades: Balcar, Malkar, Kolam, Bezengi e Chegen. Entre os balcários, são comuns pessoas com cabelos claros e olhos cinza-azulados. Há também loiros de olhos azuis, o que os destaca entre outros povos do Cáucaso. Alguns historiadores acreditam que os povos da região eram originalmente de raça clara, mas devido à assimilação com turcos e mongóis, a pele e o cabelo ficaram mais escuros. Geneticamente, os balcários são representados por 5 haplogrupos principais. Cerca de 52% pertencem ao genótipo autóctone antigo do Cáucaso, representado pelos haplogrupos G2 e J2. Cerca de 45% dos balcários pertencem aos haplogrupos eurasiáticos, R1A, R1B e Q1A, refletindo a origem mista desse povo. O haplogrupo Q1A, cuja origem é considerada a Ásia Central, é comum em muitos povos da região e também está presente entre os balcários, confirmando suas conexões migratórias. Esse haplogrupo se espalhou por uma vasta área da Eurásia: Afeganistão, Paquistão, Índia, Irã, Arábia Saudita, Hungria, Polônia, Lituânia, Rússia e Geórgia. A frequência do haplogrupo Q1A é especialmente alta entre turcomenos e balcários, indicando suas estreitas conexões genéticas e históricas. O haplogrupo R1B tem origem na Ásia Central ou no Altai. Mais tarde, os portadores deste haplogrupo migraram para o oeste através do Planalto Iraniano. No território do Planalto Iraniano, os portadores do R1B criaram o estado de Elam, que se tornou uma etapa importante na história da região e na formação dos povos. O Estado sumério está relacionado ao fato de que os assírios são considerados os descendentes modernos dos sumérios e eles têm uma alta porcentagem do haplogrupo R1B, amplamente difundido na Europa. Hoje, o haplogrupo R1B predomina em mais da metade da população europeia, especialmente entre os bascos, ingleses, irlandeses, escoceses e franceses. Na cronologia profunda, podem ser encontradas raízes genéticas comuns dos balcários com os povos do Cáucaso, Europa e Ásia, o que indica uma origem complexa deste povo, não? A língua Karachaevo-Balcária pertence ao grupo Polovciano-Kipkake das línguas turcas, preservando raízes turcas antigas em sua estrutura e léxico. Até as décadas de 1920, os balcários eram chamados de tártaros das montanhas, ou caucasianos turquificados, refletindo sua afiliação histórica e cultura. Desde 1924, o alfabeto da língua balcária é baseado na grafia russa, o que facilitou a escrita e o ensino da língua entre a população. Na antiguidade, os balcários eram pagãos com culto a pedras, árvores sagradas e animismo, características comuns a muitos povos da região. No ano 737, as tropas do Caganato Khazar foram derrotadas pelos árabes e, pelo tratado, o Khan permitiu que todos os interessados adotassem o islamismo. Um número considerável de bulgares Burjan, ancestrais dos modernos balcários, Karachaevs e Kumiks, adotaram o islamismo,
mas entre os balcários das montanhas, o islamismo se espalhou menos. Posteriormente, o islamismo se difundiu mais, contudo as regiões montanhosas do Cáucaso preservaram as crenças tradicionais e os cultos de seus ancestrais. Durante o auge do Estado alano no século X, os ancestrais dos balcários adotaram o cristianismo ortodoxo, o que se refletiu em sua cultura e tradições religiosas. O calendário moderno dos balcários guarda a memória do cristianismo. 4 dos 7 dias da semana são nomeados em homenagem a santos, como Jorge e Parasceva. Por exemplo, Gheorghe Kun é terça-feira, dia de São Jorge, e Baraz Kun é quarta-feira, dia de Santa Parasceva, preservados desde tempos antigos. A sexta-feira era chamada de Bayram Kun, dia da Virgem Maria, indicando a profunda influência do cristianismo ortodoxo na vida dos ancestrais dos balcários. No entanto, a invasão mongol-tártara causou um golpe severo ao cristianismo, retardando o desenvolvimento e a preservação dessa religião entre os balcários. A islamização dos balcários começou no século XVI, sob a influência dos tártaros da Crimeia e dos turcos otomanos, o que mudou o perfil religioso da região. No início do século XVIII, o islamismo tornou-se a principal religião da maioria dos povos do norte do Cáucaso, incluindo os balcários. A rapidez da islamização é explicada pela coincidência das normas morais do Islã com o código tradicional balcárico Tao-Adet, que valorizava uma ética rigorosa. O Islã posteriormente se fundiu com os costumes locais e a Sharia entrou em equilíbrio com o Adat, as regras não escritas do povo balcárico. Até o século XIX, manteve-se uma mistura de diferentes costumes religiosos, com a fé e as tradições pagãs coexistindo na cultura balcárica. Hoje, a maioria dos balcáricos são muçulmanos sunitas. No entanto, festas e rituais pagãos continuam presentes em suas vidas. Em cada vila balcárica, casas simples convivem com construções antigas, refletindo a ligação entre o passado e o presente na região montanhosa. Os balcáricos tradicionalmente se estabeleciam nas encostas das montanhas e nas bordas dos desfiladeiros, usando as características naturais para viver e se proteger. Os desfiladeiros estão localizados próximos aos rios e as habitações eram construídas de forma caótica. As aldeias ainda têm a aparência de terraços, onde as casas ficam umas sobre as outras. Ruas estreitas e sinuosas frequentemente se assemelham a trilhas e podem terminar abruptamente em becos sem saída, criando um plano incomum para as aldeias. Desde tempos antigos, as casas eram construídas de pedra sem o uso de materiais de ligação, o que lhes confere uma resistência especial e um visual único. A principal atividade da economia tradicional dos balcáricos é a pecuária, que mantém sua importância até hoje. Hoje, muitos balcareses se dedicam ao comércio em bazares turísticos, onde vendem produtos de lã e souvenirs. Alguns moradores da Balcária abrem cafés com cozinha nacional, atraindo visitantes com pratos autênticos. No território da Balcária estão quase todos os famosos 5.000 do Cáucaso, incluindo o Elbrus, que os balcareses chamam de Mingital, montanha eterna. A terra natal do fungo kefir curativo é o sopé do Elbrus, de onde desde 1867 ele começou a se espalhar pelo mundo. Até hoje, os balcareses recebem pedidos para enviar o fungo kefir dos cantos mais remotos do planeta.